me conhecem, eu sou Lucy, e essa ideia de desenvolver esse trabalho voltado no processo de imigração, tirar dúvida das pessoas, é porque um dia eu fiz isso e, portanto, eu entendo que tem muita gente interessada, quero sair do Brasil, quero emigrar, quero começar uma vida nova, quero dar um 360 graus na minha vida, e fica pensando todo o tempo, como eu vou fazer isso, né? Eu passei por isso, eu enfrentei uma série de dificuldades e eu mantive uma série de compromissos comigo mesma, das quais eu acredito que foi a base principal para, nesse momento, eu poder estar dizendo aqui, falando da minha casa. Então, a gente está começando aqui a ideia de uma série de informações para que quem está interessado, que me disse, eu estou interessado sim, eu quero fazer um planejamento para poder fazer, sair do meu país, viver em outro país, conhecer outras culturas, eu não sei qual é a razão que moverá você para fazer isso. Então, eu marquei algumas pautas aqui, eu gostaria de comentar com vocês sobre isso, tá bom? Bom, primeiro a gente pensa assim, qual o grande problema nosso, não? Quantas pessoas que você acredita que gostaria de mudar, de emigrar, sair do Brasil e tomar outro rumo para melhorar de vida? Eu acho que a gente conhece um monte de gente, começa por nós mesmos, né? E isso significa que, além do desejo de emigrar, vem também, de mãos dadas com isso, os compromissos que você deve ter para assumir isso ou qualquer outra coisa, né? Todas as coisas, na realidade, que vêm em decorrência da imigração. Se você está aqui nesse momento, ou se você em algum momento vai assistir esse vídeo, é porque você faz parte desse grupo de pessoas que, igual que eu, tá? Que tem interesse de sair do Brasil pela sua razão particular. Não sei qual é, mas existem algumas causas principais que a gente deseja sair do Brasil. No caso do Brasil, né, que a gente está falando desse ponto específico, sair do Brasil para ir para qualquer lugar do mundo. No caso meu hoje é falar de sair para a Espanha, mas entenda que qualquer parte do mundo você vai ser a mesma pessoa, portanto, a base do que eu estou falando é básico para qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, a gente se pergunta, qual é a causa principal que leva nós, brasileiros, a querer sair do Brasil? Muita gente. Por quê? Porque eu não consigo melhorar de vida, porque eu trabalho muito, eu tenho muito meus talentos, eu estudei muito, eu fiz faculdade, eu fiz uma série de coisas, e eu não sou reconhecido pelas minhas competências, enfim, eu não sei, porque está faltando dinheiro, ou porque eu quero conhecer outros países, porque eu tenho desejo de fazer isso, sei lá, tá? Comigo não foi muito diferente, eu pensava tudo isso. Eu tive uma história, como você tem a sua história, e cada um tem uma grande razão. Você precisa descobrir qual é essa grande razão. E normalmente não é só dinheiro, tá? No começo a gente pensa assim, é dinheiro, as pessoas não me respeitam, não respeitam os meus conhecimentos, os meus talentos. Mas olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. O mais importante é que você saiba exatamente o porquê de você mover-se nesse sentido, de sair da sua casa, da sua terra, do seu país, porque atrás disso, arrastado a isso, vem uma série de compromissos que são importantes para que você compreenda. Por isso, você está me ouvindo, é muito importante, é o primeiro passo que você dá para poder entender como ela fez, ou como outras pessoas fazem, que normalmente a maioria não está nem aí, né? Algumas pessoas sim, até se preocupam, eu já observei que se preocupam. Algumas se preocupam apenas em dar algumas informações. A minha grande preocupação é fazer com que você tenha um passo a passo, os caminhos certos, as bases certas, para que as outras coisas possam vir muito bem em consequência. Então, comigo não foi diferente, eu passei muitos anos da minha vida pensando, eu quero sair do Brasil, eu tenho muitos talentos, eu estudei muito, ninguém me valoriza, eu tenho um trabalho que eu odeio, eu não posso entrar no shopping e quando eu entro com os meus filhos, eu tenho que circular com eles fora da zona da praça de alimentação, fora das zonas de lojas de brinquedos, e olha, isso dói no coração. Quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso, quando a gente abre a geladeira e não tem a comida que a gente gostaria de comer, né? Não falta comida, a gente não passa fome, mas porque a gente trabalha. Mas não tem
aquela coisa gostosa que a gente gostaria de ter na geladeira para a gente, para os nossos filhos, sem ter que abdicar de outras coisas. E aí, como a gente não pode abdicar da conta de luz ou do aluguel, ou de outra série de coisas que são básicas, a gente abdica do que é uma coisa que a gente chama secundária, que na realidade não teria que ser secundária. Então, eu tive, dentre várias razões, estas razões também. Só que eu passei muito tempo da minha vida pensando, tá? Até que um dia eu resolvi dar uma virada de 360 graus. Eu quero contar isso para vocês, porque com certeza você pode se identificar um pouco com o que eu estou falando. Então, quando eu resolvi dar essa virada e abandonar o quê? Um serviço público, depois de 17 anos, tomar a decisão de sair do Brasil, porque eu pensei, se eu não fizer isso, eu vou me arrepender lá na frente. Olha, e lá na frente, nessa altura da minha vida, eu já tenho passado 20 anos. Eu não sei se você já faz 20 anos ou 30 anos, ou você tem 20 anos hoje, você está pensando hoje. Eu tinha 20 anos, antes dos 20, adolescente ainda, eu já pensava, vou sair do Brasil. Com 20 e poucos anos, eu resolvi casar, descasar, tive uma filha, assumi compromissos tão importantes sozinha, porque eu assumi uma filha só, depois eu casei outra vez, tive 2 filhos, então eu já tenho 3 aí, descasei outra vez. Eu não sou complicada, tá? Na realidade, eu tenho meus objetivos e algumas pessoas não batem muito com o seu objetivo depois de um tempo, e aí termina que você toma decisões. Eu tomei essas decisões e fiquei com 3 filhos para sustentar sozinha e um serviço público do qual não conseguia, no final do mês, colocar aquilo que a gente chama de extra na nossa vida, na minha vida, eu não conseguia colocar dentro da minha casa. E eu comecei a juntar uma série de elementos, sabe quando o prego está doendo muito no bumbum? Pois o prego doía muito no meu bumbum, ao ponto de eu dizer, é agora que eu faço, ou então eu vou desistir de um sonho, desistir de objetivos, desistir de melhorar de vida, como eu pensava, que na realidade, o melhorar de vida vai depender de você, tá? Vai depender de você em qualquer parte do mundo. Então, eu já estava aí com mais de 40 anos, e com 3 filhos. Eu pergunto a vocês, quantas mulheres vocês conhecem que, no caso, mulher, mãe, sozinha, com 3 filhos, no meu caso, mas mulheres com 2, com 1, com 3, não importa, filho é filho, mas nesse caso, no meu caso, eu com 3, quantas mulheres você conhece? Funcionária pública, mulher, separada, sozinha, não divorciada, com 3 filhos para sustentar, resolve, depois de tanto tempo, a metade do período de tempo de um serviço público, abandonar tudo isso, tomar uma decisão como essa, parecendo tão abrupta. Olha, eu tomei essa decisão, não sei se você conhece alguém assim, pois agora você conhece, tá? Você conhece Lucy? Eu tomei essa decisão. Eu dei as costas ao serviço público, porque eu odiava aquele trabalho, eu amava meus companheiros, mas eu odiava o meu trabalho. E ficar trabalhando num ambiente que não me agrada, que não me dá felicidade, não dá mesmo, tá? Eu sou uma empreendedora nata, eu sou advogada por formação, empreendedora por natureza, e hoje eu sou palestrante por decisão e por paixão, e agora estou desenvolvendo tanto a parte empreendedora, quanto a parte de palestrante, eu estou retomando isso que eu fiz uma época da minha vida aí no Brasil, para desenvolver isso de forma online também. Por quê? Porque eu descobri uma forma da gente fazer um trabalho, mesmo estando num país, numa situação irregular, tá? Isso a gente vai falar mais adiante em algum momento. Bom, o que é que você tem que pensar? Que a pior coisa que pode acontecer se você fizer tomar uma decisão como essa, o que é que pode acontecer de pior? Eu pensei assim. E aí eu pensei, resposta, voltar para casa e abraçar minha família. Eu pensei, isso não é mal. Então, no momento que eu descobri qual é a pior coisa, entre parênteses, que eu posso, entre aspas, não? Que pode acontecer se eu emigrar e nada funcionar, é voltar para casa. Uma vez que eu descobri isso, então eu tomei a decisão. Porque pensei, e se funcionar? E funcionar, eu descobri, e é isso que eu estou querendo passar para vocês, que vai depender única e exclusivamente de cada um de vocês, de você que está me ouvindo. E se funcionar?
Bom, eu vou te dizer uma coisa. Funciona se você quiser que funcione, tá? Eu sempre digo, eu sou adepta a uma frase de uma pessoa que eu escutei uma vez, e ele disse assim, todo brasileiro que sai do Brasil para crescer e vencer, não tem jeito, ele vence. Ele vence. Mas ele vence aí no Brasil ou vence fora também. Só que se a decisão é sair do Brasil pelas suas razões, então você vence fora também. Vai enfrentar uma barra, tá? Vai enfrentar compromissos. Vai ter que manter integridade e valor. Mas você vence. Você vence, tá? E é justamente esses compromissos que eu quero comentar agora. E esses 3 primeiros passos que eu considero fundamentais para que você, então, dê os seguintes passos, que são consequência desses 3 primeiros, tá? Eu cheguei à conclusão, e todo esse processo meu, identificar esses 3 passos dentre o que eu considero 8 passos para que você realmente possa se desenvolver e possa dizer, eu saí por decisão e venci por valor. Então, hoje a gente fala sobre esses 3 passos que são a base, porque o restante, se você fizer esse, o resto é prática, tá? Então, vamos lá para esses 3 passos? Se você não tiver com um papel e uma caneta, um caderno, uma caneta, tenha ele em mãos, anote, faça essas anotações. Eu entendi sempre na minha vida que se você anotar, é muito melhor do que você somente guardar na cabeça, mentalizar. Tá bom? Então, anota aí. São os 3 primeiros passos do processo para você realmente emigrar. As pessoas normalmente dizem, mas ela está falando muita tonteria, muita bobagem. Eu quero saber mesmo quanto é que eu gasto, quanto é que eu vou, onde é que eu vivo, tá? Isso faz parte, tá? Isso faz parte. Só que antes disso, você tem que fazer algumas descobertas. Vamos lá, vamos ver que descobertas são essas? 3 passos importantes. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tá? Primeiro passo. O que é que você quer? Pensa e anota. O que é que você quer realizar? E eu não estou falando tonteria, tá? Não estou falando bobagem. Qual é o teu sonho realmente? O que é que você quer fazer saindo do Brasil? Você quer ir para qualquer outro lugar porque você quer vencer na vida? Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Você pode vencer? Pode, mas não vai ser fácil. Então, você precisa primeiro saber o que é que você quer realizar, por que você quer sair do Brasil. Anota isso, pensa. Antes de dormir hoje, coloca essa resposta para você aí. O que é que você quer realizar? Quais são os teus objetivos? Anota isso. Meu objetivo é esse. Meu sonho é sair do Brasil, tá? Você pode estar dizendo, tudo bem. Seu sonho é sair do Brasil. Perfeito. Por que você quer sair do Brasil? Anota aí 3 ou 4 pontos que são fortes suficientes, ardentes suficientes, para que no momento que venha qualquer dificuldade, você lembre que essa foi a sua grande razão para sair do Brasil. Porque, olha, vou te dizer uma coisa, se você não souber exatamente por que você está saindo, na primeira gota de chuva, você se arrepende ou você vai desistir? E você volta com a mão na frente e outra atrás. Ou você fica miseravelmente vivendo em outro país durante anos a fio e termina fazendo de conta para as pessoas que ficaram no Brasil que você está muito bem. Por quê? Porque você está vendo num país onde uma moeda vale 2 ou 3 vezes mais que a moeda brasileira. E aí você se engana todo o tempo tentando enganar os outros que você está muito bem. Isso não é muito legal, isso não é muito bom. Então, anota qual é o teu objetivo. Segundo ponto, anota os 3 ou 4 itens. Por que você quer sair? São as razões mais fortes que valem 10, não vale 9, tá? Se valer 9, não ponha aí anotado, não. Não serve. Não serve. Tem que valer 10. Tem que ser um desejo tão ardente que você não vai esquecer dele enquanto você não realizar. Tá? Acredita em mim. Agora, junto de cada uma dessas realizações, coloca uma data. O meu sonho é sair do Brasil. Eu tenho um objetivo prático, sair do Brasil. Perfeito. Qual é a data prevista para você sair do Brasil? Fora isso, você tem sub-sonhos, vamos dizer assim, objetivos intermediários que são o conjunto deles, a realização do seu sonho maior. Entendido? Então, qual é o meu sonho? Sair do Brasil. Quando eu quero sair do Brasil? Data prevista. Anota a data, esquece o resto, tá? Anota a data aí no papel, ok? Perfeito. Agora, você coloca quais são os seus objetivos, o que é que eu quero realizar em tanto tempo,
em tal data, mês, não importa. Não te preocupes se você vai ou não realizar. Coloca a data. Escreve aí no teu papel. Escreve aí no teu caderno. Tá bom? Anotado? Por que eu estou dizendo isso? Eu postei outro dia, essa semana, sobre aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato risonho na estrada, e ela não sabe para onde ir, e ela pergunta, ela quer sair dali, né, que ela soube loucos, e ela pergunta para ele, olha, como é que eu saio daqui, como é que eu faço para sair? E ele disse, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Ele disse, então, se você não sabe, qualquer lugar serve. E olha, gente, vou dizer uma coisa a você, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas, anota isso, se você sabe para onde vai, então qualquer lugar não vai servir. Entendido? Se você sabe, qualquer lugar não serve. Por essa razão, você tem que deixar anotado o que é que eu quero, para onde eu quero ir e quando eu quero ir. E o resto vai vir em consequência de todas as ações que vêm agora no nosso segundinho passo. Quais são os seus passos? São os seus compromissos. Com o quê? Com o quê? Pensa comigo. Que compromissos são esses? Quais são esses compromissos? Está com o papel aí? Anota sequencialmente. Passo 2, compromissos. Compromisso com teus sonhos. Lembra? Você acaba de anotar e acaba de colocar data. Você tem compromisso com esses sonhos. Você tem compromisso para que ele se mantenha, a chama se mantenha acesa, tá? Isso é um compromisso. Concorda comigo? Concorda comigo? É certo? Claro que é certo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é real, tá? Você tem compromissos com seus objetivos e metas, tá? Seus objetivos, onde você quer chegar. Sabe aqueles 3 que você colocou? Eu quero ir fazer isso, quero realizar isso, em tal data eu quero ter realizado. Em tal data eu quero ter realizado. Esse outro, em tal data eu quero ter realizado. E as metas? As metas é todo o processo que você vai, todo caminhar. Algumas coisas vão acontecer no meio do caminho, você vai ajustando. Mas agora, nesse momento, você tem que entender que o passo 2 que você tem que dar é assumir os compromissos com os seus sonhos, com os seus objetivos, tá? Objetivos claros e realizáveis, tá? Não vai dizer assim, eu quero sair do Brasil amanhã, tá? Isso não é real. Você não pode ser, você tem que ser um sonhador, mas um sonhador com os pés no chão, um sonhador com planejamento, um sonhador para realizar, um sonhador realizador. E não uma pessoa utópica, uma pessoa que vive de ilusão. Cara, amanhã eu vou, depois eu vou, para a semana eu vou de qualquer jeito e tal. Não, isso não funciona, tá? Até pode funcionar, mas depois você volta com o rabo entre as pernas. É isso que você quer? Eu acho que não. Então, é por isso que você está aqui, é por isso que a gente está falando da importância de você ter esses compromissos. Assumir compromissos é o segundo passo que você tem que dar. Com os seus sonhos, com as suas metas e objetivos. Tudo muito claro, com datas previstas, estimadas, tá? Você tem um papel e uma caneta aí, é para fazer isso, é para anotar, tá? Se a tua vida é tão importante assim que eu sei que é, faça o que eu estou lhe dizendo, anota, tá? Compromisso com quem mais? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que você está deixando no Brasil e que com certeza estão vibrando para que você seja uma pessoa de êxito, uma pessoa de sucesso, as pessoas que você ama. Agora, aquelas pessoas que estão à espreita, somente esperando que você não funcione, para depois dizer, eu sabia que você não ia funcionar, eu sabia que isso era uma tonteria, uma bobagem. Essas pessoas, você descarta, tá? Você descarta. Você tem simplesmente que ter compromisso, não para mostrar a ninguém, mas para desenvolver você e sua vida e o seu sucesso. O resto não interessa, tá? Não interessa. Essas pessoas que simplesmente estão só criticando é porque elas gostariam de fazer e você foi quem teve coragem de fazer, percebe? Então, para que você vai se preocupar de estar dando satisfação? Olha, as pessoas que realmente amam você, elas vão estar vibrando por você. E mesmo que aconteça, vamos dizer, como eu falei no começo, e se não funcionar, não? E se funcionar, perfeito. E se não funcionar, pois, se eu desistir por mim, porque eu resolvi
voltar e tomar outras decisões. As pessoas que amam você vão dizer, ok, perfeito, segue adiante, vão continuar torcendo por você. Então, o compromisso é com as pessoas que você ama e que amam você, tá? Acredita nisso. Anota isso aí. Compromisso com o que mais? Com os teus próprios valores, com a tua integridade. Mantém tua integridade. Houve um dia que um amigo meu, aí do Brasil, falou assim para mim, Lucy, por que as pessoas quando saem do Brasil, não todas, tá? Saem do Brasil, elas mudam. E eu disse assim para ele, olha, elas não mudam, as pessoas não mudam, as pessoas se mostram. Sabe como no carnaval? Que as pessoas vestem fantasia para se mostrar de outra forma? É como se tirasse de dentro de si mesmo, mantrasse a capa que existe nela e mostra-se realmente como é. Se engana ali naquele momento, porque aquela é a realidade, é realmente o que ela é. Né? Como ela se sente de dentro. É mais ou menos isso, né? A fantasia é como se fosse mesmo a pessoa concretamente, em muitos casos. Então, quando ele me perguntava, eu disse, as pessoas não mudam. As pessoas se mostram realmente como são, tá? Muita gente. Outras seguem mantendo o mesmo valor, a mesma integridade. E é a mesma pessoa, estando no Brasil, estando na Espanha, estando na África, Estados Unidos, China, aonde for. Aonde for. Tá? Então, quando eu digo o compromisso de manter tua integridade e teus valores, eu digo de manter você com a essência que você é, a pessoa legítima que você é, porque é com você que eu estou falando. Eu não estou falando com uma pessoa que não quer isso, porque a pessoa que não quer isso, ela não vai me escutar, tá? E ela vai seguir a vida dela, como ela acha que deve seguir, mas é para você. Primeiro da lista, qual é o teu sonho, o que é que você quer realizar? Anotado, põe a data. Segundo passo, compromissos com teus sonhos, com tuas metas, com as pessoas que amam você, com os teus próprios valores, tá? Terceiro passo, faça uma lista. Sabe aquela música do Oswaldo Montenegro, que eu adoro as músicas dele? Faça uma lista de grandes amigos, né? Faça uma lista. Uma lista de quê? Agora vamos começar a entrar no processo prático, tá? Ok, eu já sei aonde eu quero ir. Eu já sei. Eu já sei que eu quero ir para a Espanha, eu já sei que eu quero ir para os Estados Unidos, eu já sei que eu quero ir... Para onde você quer ir? Você já sabe, você já anotou agora, tá? Aí, um pouquinho antes. Tá, nessa lista que você está fazendo agora, você está destrinchando ela, tá? Eu já sei para onde eu quero ir, já tenho uma data. Perfeito. Agora eu preciso saber como é que se faz, como se mora lá, tá? Eu vou falar para vocês a experiência que eu tenho, tá? Eu não posso falar como se vive nos Estados Unidos. Para isso, você precisava falar com uma pessoa, precisava morar nos Estados Unidos para poder te dizer. Ou você procurar alguém que more lá. Eu moro na Espanha. Então, eu posso te falar de como se vive na Espanha. Quando eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, quase 8 anos atrás, eu desci em Madrid, vivi em Madrid uns 5 meses, depois eu fui para Barcelona. Barcelona eu vivi um ano, mais ou menos, algo assim, e logo, por alguma casualidade, eu resolvi, eu tomei uma decisão de vir morar em Vitoria-Gasteiz, no País Vasco, que é uma das comunidades espanholas, onde vivo desde 2009. E desse 2009 para cá, eu cumpri um período, que era um período irregular, os 3 primeiros anos, que eu passei irregular, ou seja, como imigrante legal, mas manter os meus valores teve grande importância, integrar-me com as pessoas do lugar teve grande importância, aprender o idioma que eu não sabia teve grande importância. Essas coisas são importantes, vê? São coisas práticas, tá? Então, isso fez com que, de 2009 até agora, eu realizei as coisas, eu realizei coisas importantes, como minha legalização, eu realizei a vinda de 2 filhos meus, porque minha filha vive no Brasil e ela optou em viver no Brasil, então meus 2 filhos menores estão comigo, começaram a estudar, vivemos aqui. Nesse período, eu comecei a desenvolver atividades em uma associação, entidade social, desde o princípio, quando eu consegui meu permisso de residência e trabalho, fiz um curso, estudei,
mesmo estando irregular, e eu estudei, eu trabalhei em hotéis também, porque eu fiz um curso de turismo, enfim, percebe que a primeira instância minha de 3 anos foi a base da minha integração, de manter os meus valores e de manter os meus sonhos muito bem acesos, muito bem acesos. E a partir daí eu comecei a realizar essas coisas. É um processo, tá? Tudo é um processo. Existem pessoas que fazem outras opções de vida, existem pessoas que dizem, vou casar com um homem daqui, fazem isso, e pagam para fazer isso, mas eu não estou aqui para falar de coisas que eu não comunguei, não, que eu não decidi fazer. Eu vou falar para você das coisas que eu decidi fazer e das experiências que eu tenho, e aí você escolhe se essa experiência é uma experiência que convém para você, ou se a sua ideia de adquirir experiência morando fora do Brasil é tomando outros rumos. Se é tomando outros rumos, essa experiência eu não tenho. Eu tenho, sim, a experiência de que é muito melhor manter-se assim, tá? É muito melhor manter seus valores. Então, você sabe para onde quer ir, você sabe quando você quer sair, e agora você precisa saber como se mora, tá? Você precisa saber como é que se mora, como é que eu faço para alugar apartamento, como é que se aluga? Eu alugo um apartamento? Como é que é isso? Como é que eu faço para estudar? Eu posso estudar? O que mais? Deixa eu ver mais, eu anotei aqui algumas coisas para vocês. Bom, vamos agora essa parte de fazer a lista, tá? O primeiro passo de fazer a lista, uma das perguntas que normalmente as pessoas me fazem é como é que faz para morar aí? Como é que se mora aí, né? Eu posso alugar um apartamento e tal? Olha, se você tiver dinheiro, você aluga um apartamento, tá? Mesmo estando sem documentação. Se você, normalmente as pessoas compartilham apartamento. 2, 3 pessoas compartilham um apartamento. Então, você aluga um quarto nessa casa. E as zonas comuns, como corredor, cozinha, banheiro, são comuns a todos. Então, são 3, 4, 5 pessoas que moram, cada um no seu quarto, paga o dono, às vezes o dono mora também no mesmo apartamento, e você, então, vive aí. Estando legal ou não estando legal, tá, gente? Não pense nunca que um cidadão estrangeiro, ele vem aqui e é um animal, ou seja, é uma pessoa que não deixa de ser cidadão. Não, você continua sendo cidadão. E quanto mais você é digno e integrado, mais você mantém uma posição e vai buscando caminhos melhores, tá? Por isso que eu falo tanto em valor, tanto em integridade. Bom, você entrou no país. Deixa eu começar do começo, tá? Eu não vou falar agora do compartilhar, embora eu tenha falado de compartilhar pilhas. Você poderia dizer, como é que eu faço? Quanto eu tenho que levar para poder ir nessa data que eu previ? Para poder você fazer uma gestão econômica e você poder fazer uma separação de valor aí, para você ter dinheiro suficiente para poder emigrar com mais tranquilidade. É disso que a gente está falando. Então, olha, a lei determina que você deva ter, por período de estancia, né, no país, que você deva ter pelo menos entre 65 e 70 euros por cada dia de estancia. Normalmente, quando uma pessoa vai viajar como turista, que se você vai decidir ficar, é outra coisa, já não é, a gente está falando, né, dando esse esclarecimento, mas basicamente, para o caso Espanha, você tem a abertura para vir como turista, desde que você tenha os documentos que a lei determina e os valores mínimos necessários que a lei determina. Obrigatoriamente, a imigração, na hora que você descer no aeroporto, ela vai te pedir isso? Não necessariamente, mas pode pedir sim, porque é um direito que os funcionários da imigração têm de te pedir para onde você vai. Basicamente eles perguntam para onde você vai, se você tem reservas de hotel, se você vai para a casa de alguém, e normalmente as pessoas têm reserva de hotel, e normalmente deve ter, porque eles podem pedir quanto você tem disponível, inclusive pedir para ver se eles duvidarem disso, você tem que mostrar o dinheiro que tem disponível para passar aqueles 15, 20 dias, um mês, 2 meses, até 90 dias como turista dentro de Espanha. A instituição chamada imigração é uma instituição bastante autônoma, quero dizer, as pessoas
que são responsáveis aí por essa passagem dos imigrantes, de carimbar o passaporte de entrada, ou carimbar de não admiti-los, é o pessoal da imigração. Eles são totalmente autônomos para decidir, sabe? Isso eu, sinceramente, considero, se a lei está determinando coisas, você cumpre todas à risca, não existe razão para não permitir você entrar. Mas aconteceram já fatos e a gente sabe disso, que agora não vem o caso, mas a gente sabe. Mas, basicamente é isso. Existe uma lei onde um valor econômico que você deve ter para entrar na Espanha está em torno de 65, 70 euros por dia de estancia, porque a sua passagem deve estar, você deve ter passagem de ida e passagem de volta, tá? Justo, contando, inclusive, os dias de viagem, tá? Se você vai passar 15 dias, mesmo considerando o dia que você sai do Brasil e o dia que você volta, ou volta realmente, ou volta supostamente, a dizê-lo assim, esses dias, vezes o valor diário, que está em torno de 65, 70 euros, para que você justifique que tem dinheiro para estar como turista dentro do país. Além disso, você tem a passagem de ida e volta, e aonde você vai ficar. Normalmente as pessoas têm, como eu disse, reservas de hotel. A não ser que tenha um amigo que lhe convide, aí quando vem a carta de invitação, que é uma carta convidando uma pessoa estrangeira, sendo convidado por alguém daqui. Isso não implica que a imigração não possa, sabe, se quiser, não possa pedir a você o valor diário, que eu já te falei, tá? Esse é um passo, tá? Mas você entrou, tá? Você entrou no país e você, de repente, passou 90 dias, porque uma vez que você entrou, você já entrou. E você, depois, durante 90 dias, você está legal, tá? Você é um turista. Você tem um visa, a dizer-lo assim, livre de turista. Depois de 90 dias, se você continua no país, você passa a ser um cidadão estrangeiro ilegal. Como é que dizem? Um imigrante legal. E mais ainda, um sem papéis. Tá bom? E como um sem papéis, depois dos 90 dias, uma vez que se você sai, volta para casa, para voltar de novo e entrar no país vai ser mais complicado. Por quê? Porque você ficou ilegal fora do período legal. Você poderia, inclusive, pedir mais 90 dias, um total de 6 meses, e aí, obviamente, tem toda aquela coisa, porque você vai ficar, se você tem dinheiro para ficar mais tempo, tal. Mas a gente está falando aqui de dois perfis, né? Uma pessoa que vem como turista e decide voltar em 90 dias, em um mês e tal, realmente, uma pessoa que só vem de passeio, e outra pessoa que diz, eu quero emigrar, vou entrar como turista e, decidi ficar. 90 dias depois, a partir daí você não solicitou mais tempo, que você provavelmente não vai solicitar, você fica ilegal. Então, você entrou, tá? Você entrou e decidiu, começou sua jornada aqui. Você precisa morar em algum lugar. E aí é quando entra, se você, desde que está aí, já faz uma busca, você já tem alguém que faz, por exemplo, uma assessoria para você, no sentido de já ter um aluguel para você, se você ter o dinheiro para alugar, você ter dinheiro suficiente para fazer, você ter reserva, que é esse dinheiro que você entra, lembra? Você ter dinheiro para fazer, para pagar o aluguel pelos próximos 6 meses, maravilha, por quê? Porque você garante o seu teto, que é uma habitação, como se diz em espanhol, um quarto de um apartamento, tá? Onde existem outras pessoas e você vai conviver com outras pessoas, tá certo? E aí você resolve, se você já chega aqui sabendo, tendo uma assessoria nesse sentido, maravilha. Se você já pagou a mensalidade, você tem o dinheiro, você aluga, porque não falta quartos para serem alugados, tá? As pessoas alugam. Agora, o que acontece? Você resolveu, vamos pensar por esse lado, você resolveu ficar ilegal, você tem o dinheiro e pagou e encontrou um quarto, você não chegou para encontrar, gente, você tem muito mais, a gente está trabalhando aqui para planejar, então você planeja antes, tá? Eu não planejei antes, por isso eu estou dizendo a você, planeja antes. Se você tem alguém que te assessore, Se você não tem ou não quer pagar ninguém para te assessorar, você busca pela internet. Você faz o contato, tá certo? Você paga. Enfim, é por aí.
Então, você tem um apartamento que compartilha com outras pessoas. Quando você aluga esse apartamento, é muito importante que você solicite um contrato de aluguel desse quarto. E todos os quartos que tenham na casa estejam alugados, o dono tem a obrigação de dar o contrato daquele quarto que ele está alugando. Ah, não, mas não, teria que alugar o apartamento todo? Não. As pessoas, o proprietário da casa, ele tem a obrigação de lhe dar um contrato de aluguel daquele quarto. E você pega aquele contrato, leva para o centro de atenção ao cidadão geral, tá? Que é um setor da prefeitura, que tem vários, e você, então, faz o seu empadronamento. E padrão, ou empadronamento, é um documento que você prova que você entrou, que você está na Espanha, que vai servir lá na frente como um dos principais documentos para você solicitar o seu permisso de residência e trabalho. Depois de 3 anos. A gente está falando de uma sequência larga, tá? A gente não está falando de você encontrar um grande amor, um homem e tal, casar, ou uma mulher casar e então ganhar nacionalidade. Não é desse caminho que eu estou dando para você. Eu estou falando do outro caminho, um caminho mais largo, mas um caminho mais básico, mais forte, mais seguro. O outro, você vai se submeter a uma série de outras coisas que não é o que a gente vai falar aqui agora, tá? A gente vai falar aqui é de você seguir um trâmite, esse trâmite. Então, mas se a pessoa do apartamento tiver feito da sala dele um quarto e eu aluguei a sala, claro que ele não vai poder te dar um contrato da sala, porque lá na prefeitura, o documento da casa dele consta que ele tem 2 quartos, e esses 2 quartos, por exemplo, estão alugados, já tem contratos, cada um deles, e ele transformou a sala dele num quarto, e você está alugando aquela sala. É claro que ele vai dizer, não, eu não te dou contrato. E o que é que você faz? Você procura outro. Por quê? Porque você precisa do contrato. Porque o seu contrato faz com que você possa ter o seu padrão. E o seu padrão, que é o empadronamento, é o documento que vai fazer com que você prove, no dia que você solicitar, daqui a 3 anos, você solicitar o seu permisso de residência e trabalho, se não acontecer nada no meio do caminho, esse é o processo normal, você vai ter que provar de alguma forma. E a única forma, a forma mais rápida, não mais correta de provar que você não saiu da Espanha e passou 3 anos ininterruptos dentro do país, sem sair do país, porque, claro, se você sair, interrompe, tá? Então, sem sair do país, você prova que você tem um documento, um dos documentos principais que a lei determina para que você solicite o seu documento de residência e trabalho dentro do país. Tá bom? Então, se a pessoa com a qual você vai alugar um quarto, ela não puder lhe dar o contrato, ela disser que não te dá o contrato, porque não dou, porque eu não costumo dar, então é porque ela já está com contratos, ou muita gente suficiente empadronada no apartamento dela, ela não pode empadronar mais ninguém. Então, você procura outra pessoa, porque não falta apartamentos onde as pessoas alugam os quartos. E aí você já tem aí a ideia de como se faz para poder viver, para morar, tá? Para morar. Então, quanto é mais ou menos que custa o aluguel? Aí depende muito. Tem apartamentos com quartos pequenininhos, outros maiores e tal. Mais ou menos, as pessoas costumam alugar, uma estimativa, tá? Em torno de, 300 euros, 250 euros, 300 euros, dá para você encontrar um apartamento, um quarto bacana, legal, depende, eu estou falando assim mais ou menos da experiência que eu já tive quando estava em Madrid, quando estive em Barcelona e aqui também em Vitória. Então, entre 250, 280, vamos dizer assim, 300, 350, você consegue um quarto legal, onde você pode viver, e se você consegue fazer uma gestão econômica e fazer a reserva correspondente aos próximos 6 meses, enquanto aqui esteja, você tem garantido, obviamente, os 6 meses do seu aluguel, sim? Está de acordo? Perfeito. Então, mais ou menos esse é o valor. Aí você vai poder ter mais ou menos uma gestão. Inclusive, eu estou preparando, a minha ideia é preparar, se realmente for interessante para a maioria das pessoas, um e-book um e-book guia para poder, então, ter essas ferramentas, essas coisas muito mais bem pontuadas, a parte de gestão econômica, que foi o que eu aprendi a fazer também, e você saber fazer reservas percentuais para poder, então, realizar
esse objetivo, esses sonhos que você planteou aí no primeiro passo. Bom, então, esse ponto a gente encerra aí, né? Aí vem, a gente falou do apartamento, do valor, a gente falou de padrão se paga, está em um documento do Centro de Atenção ao Cidadão. É importante, eu posso estudar? Olha, você, continuo dizendo, você é um cidadão, tá? Você é um cidadão, e sobretudo se você mantém a sua integridade, os seus valores, e se integra com as pessoas do lugar, você é um cidadão cada vez mais querido pelas pessoas, você faz amigos no lugar, é mais inteligente, sabe? É muito mais inteligente. Porque pensa bem, tem muita gente que sai do Brasil e se reúne como um gueto, sabe? Se reúne, só tem brasileiro, só fala português, todo mundo junto, assim como africanos, assim como índios, assim como o pessoal do Marrocos, assim, de vários países. Claro, a gente conhece pessoas do nosso país, é legal a gente se encontrar e tal, mas olha, eu vou dizer uma coisa a você, o que é que você quer? Se você quer estar aqui falando português, ou você quer estar aqui com todos os hábitos de um país que você saiu, quer viver em outro, você tem que adquirir os hábitos do país daqui, você tem que integrar-se com as pessoas daqui, com o idioma daqui, porque se você queria ficar falando português e queria estar aí saindo sabe, fazendo as mesmas coisas que você fazia, ou que os outros faziam e continuam fazendo, sei lá, e aqueles grupinhos, como é que você está se integrando? Então, é melhor ficar no Brasil, entende? Não que você vai se afastar das pessoas, mas, olha, pensa bem, é a tua vida. Então, lembra que eu te falei? Você tem que buscar os caminhos certos para encontrar as pessoas certas, para integrar-se e realmente realizar o que você veio buscar, ou seja, aqui ou em qualquer lugar, os seus sonhos. E se é ficar em grupinhos, saindo dias e noites, sabe? Você corre grandes riscos, inclusive, uma vez estando sem legalização, de encontrar os policiais fazendo blitz pela rua, igual fazem no Brasil. Você já pensou? Isso acontece com algumas pessoas, com muita gente, que fica de farra e tal, de bares, como tá, com grupos de gente latino, não sei o quê, latino, não, de sul-americanos, latino-americanos, em bares que realmente estão essas pessoas, é aí onde os policiais se aproximam muito quando vão fazer as blitz deles. Com certeza, porque é aí que vai encontrar muita gente sem papéis, sem documentos. Imagina, você está lá no meio também, você é um também. E aí depois diz, não, porque eu não consigo me integrar. Você não está querendo se integrar, tá? Então, é muito importante que você se busque o quê? Comece a estudar, tá? Faz uma pré-inscrição numa escola pública, as escolas públicas são liberadas, a imigração não penetra na educação, a educação é um direito. Então, você pode perfeitamente pegar seus documentos, sua escolaridade, homologar, traduzir, toda essa parte, esse processo, e fazer a sua pré-inscrição, fazer um curso. E para a Cruz Vermelha, que faz cursos, as associações fazem curso de idiomas. Olha, quanto mais você tiver integrado, mais importante vai ser daqui a 3 anos, quando você tem o seu padrão, você tem um informe social, que é um documento do governo que diz que você está integrado ou você não está integrado. Como é que eles vão saber? Se você fez cursos, se você aprendeu o idioma, se você está envolvido com associações, entidades sociais, em trabalhos sociais, tudo isso, para que seja elemento suficiente que o governo diga, ok, essa pessoa está integrada no nosso país e, portanto, ela tem direito, sim, a receber o seu permisso de residência e trabalho. Ok? Bom, que mais? Bom, qual é a melhor época para eu ir, né? Às vezes as pessoas me perguntam. Olha, eu entendo que a gente às vezes tem que ser um pouco estratégico, né? Então, eu diria que estudar é muito importante, tá? Então, pois, suponho sempre que nas épocas mais festivas é uma época boa, embora sejam temporadas altas, mas são épocas que justificam a sua entrada, né, como turista. Que mais? Na época também de pré-inscrições nos cursos, porque uma vez que você já está aqui, você pode se pré-inscrever com o seu passaporte, fazer a pré-inscrição na escola na época que está aberta essa pré-inscrição. Normalmente está aí entre março e abril, tá? Então é um período legal
para você entrar no país e você, então, ter possibilidade de pegar no começo, assim, e poder já de cara começar a estudar, tá? Conseguir uma vaga. E você consegue, sim. Você consegue, é só você estar na época de pré-inscrição. E, inclusive, eu, quando comecei a estudar o curso de turismo, eu solicitei, eu nem sabia, mas eu cheguei aqui em junho, em Vitória, e quando eu fui buscar um colégio aqui, porque em Barcelona eu não conseguia, e aqui sempre foi muito melhor, muito mais fácil para mim, e eu fui a um instituto do governo, um instituto público, e tem um curso de turismo, e ainda tinha vagas no curso. Olha, teve a pré-inscrição mais ou menos em março, o ok mais ou menos em junho, e aí sobraram vagas. E eu ainda deu tempo, eu solicitar meus documentos no Brasil, fazer a tradução, homologar, e então fazer a minha matrícula, e fiz o curso de turismo. Foi um curso de 1.400 horas, que me levou a fazer estágio no hotel, na parte de recepção, e depois esse mesmo hotel me convidou, me chamou para trabalhar, ainda fiz 3 meses de trabalho, enquanto eu estava na associação também, contratada através de um projeto do governo. E depois eu assumi a associação como presidente dela até hoje. Bom, então, o que mais? E como é que eu trabalho? Como é que eu me sustento? Bom, quanto mais dinheiro você possa trazer, mais você garante aí algum período mais tranquilo para que você possa ir desenvolvendo. Durante os 3 anos, você não pode trabalhar, porque você não pode ter contrato. Você pode ser um médico, pode ser um advogado, você pode ser o que for. Você vai fazer trabalhos informais, tá? Os trabalhos informais que a gente jamais faria no Brasil, a grande maioria das pessoas continua a vida toda fazendo. Então, eu tenho uma proposta bacana, que hoje eu descobri, hoje nos 3 últimos anos. Mas, normalmente, trabalhos informais, que não desonra ninguém, tá? Que aparecem trabalhos em casas de pessoas para cuidar de pessoas maiores, para dormir com elas, para levar elas para passear, para dar banho nela, ou seja, cuidar de pessoas maiores. Cuidar de crianças e cuidar de casa, limpar casa e tal. Bom, esses trabalhos que aí a gente chama de empregada doméstica, aqui se chama de assistenta, assistenta do lar, ou seja, inclusive é uma profissão bastante respeitada pelas pessoas, coisa que infelizmente no nosso país as pessoas não respeitam esse profissional, aqui ele é muito bem respeitado, entendeu? Então, mas é um trabalho informal no sentido de que você é um ilegal, e, portanto, ninguém pode te dar contrato de trabalho. Pelo menos nos 3 primeiros anos, que é o período legal para que você, então, possa solicitar essa documentação, tá bom? Mas aí, o que foi que aconteceu? Nos últimos 3 anos, eu comecei a penetrar muito no que é o mercado de empreendedorismo digital. E eu descobri, para quem quiser estiver interessado, a quem interessar possa, eu descobri que cara, se há uma maneira de você fazer trabalhos e que possam, usando o seu conhecimento e transformando isso num produto, é através do mercado digital. Sabe? Você só precisa de um computador, uma conexão à internet, por quê? E abrir a boca. Porque se abrir a boca não precisa de permisso, tá? Não precisa de visado, não precisa. Mas, se você tem necessidade, ao mesmo tempo, de limpar a casa de alguém, ou de cuidar de uma pessoa maior, ou de uma criança, ou se você sabe um idioma, por exemplo, o idioma inglês, por exemplo, que é um idioma importantíssimo, se você fala muito bem inglês, você pode perfeitamente dar classe de inglês numa associação, como um voluntário. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, só não trabalha quem não quer, tá? Só não trabalha quem não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar, encontra trabalho. É só pegar seu conhecimento e transformar isso em uma atividade rentável. E se não tem esse conhecimento, ou não quer usar esse conhecimento como um conhecimento na internet, que é uma das ferramentas que eu estou trabalhando hoje, fazer com que as pessoas entendam a importância de fazer trabalhos digitais, pegando seu talento, seu conhecimento e transformando isso num produto e vender esse produto, se não está disposto a fazer isso, então esteja disposto honrosamente a limpar a casa das pessoas, a integrar-se com as pessoas do lugar e daqui a 3 anos, nesse processo, conseguir realmente um contrato de trabalho, juntando ao seu padrão que você já tem desde quando chegou, e reunindo também o informe social pela sua integração
com esses elementos e demais documentos, no caso, seu passaporte, antecedentes penais do Brasil, você junte tudo isso e então daqui a 3 anos você poder fazer a sua solicitação e, com certeza, a probabilidade de você estar legalizado e aí seguir um processo normal é muito grande. Ah, mas é muito tempo. Cara, então, a outra opção é você arrumar alguém para casar e viver essa situação de um casamento, de uma conveniência, de fazer de conta. É isso que você quer? Se é isso que você quer, pôs mãos à obra, mas não é o que eu estou planteando. O que eu estou planteando é uma situação que, embora seja mais lenta, você vai ter muito mais força e muito mais base para poder construir e realizar aquilo que você está buscando, tá? Enquanto essa questão de trabalhar por internet, isso aí já é outra coisa, é outro vídeo, é outro hangout, são outras coisas que eu estou fazendo na minha página de empreendedorismo. Quem está aqui ou quem me conhece sabe que eu tenho essa página. E, bom, pessoal, é isso, os 3 passos. O que eu pedi que vocês anotassem, se vocês anotaram, quem estiver me ouvindo agora, quem não está me ouvindo agora e me ouvir depois, ou seja, no momento que você me escutar, a informação vai ser sempre a mesma. Qual é o seu sonho? O que é que você quer realizar? Que é o primeiro passo. Assumir os compromissos, que é o segundo passo, com seus sonhos, com as pessoas que você ama, com você mesmo. E logo fazer uma lista de todo esse processo que eu detalhei para vocês um pouquinho. Essas informações já são bastante já, que você pode até usar muito bem em seu próprio benefício. Se você não quiser mais que isso já ajuda bastante você, tá? E se você realmente quiser seguir comigo, compartilhando isso para outras pessoas, essa informação, os vídeos, o material que eu estou desenvolvendo, se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que realmente querem sair do Brasil, mas que realmente que tem esse mesmo espírito, sair e vencer e crescer e voltar se quiser e voltar quando quiser, então, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo, mas eu preciso saber, tá bom? E a gente pode fazer com que todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, todas que pensam como eu, ou que pensam como você, a gente possa fazer uma grande corrente de pessoas, brasileiros e brasileiras, que realmente não são qualquer um, não são pessoas que saem e vão ser empregados domésticos a vida toda dos outros, mas que vão ser profissionais, mostrar os seus talentos e profissionais que crescem, que vencem, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, tá? Essa é a minha proposta, por estar fazendo esse tipo de material. Espero que vocês tenham guardado essa informação, anotado, revejam esse vídeo se interessa, e desejo tudo de bom, de todo coração, eu sempre digo assim, de coração para coração, tá? De mim para você, eu desejo sinceramente tudo de melhor para você, maior sucesso para você, mas é preciso, para ter sucesso, pegar as rédeas da tua vida e dos teus sonhos, para você realmente remar no sentido certo. E eu vou terminar dizendo 2 coisas. Uma, se você estiver no meio do inferno, no meio da agonia, não para, segue adiante. E a outra coisa é como eu terminava as palestras lá no Brasil, quando eu fazia. Esse óculos sempre fica manchando aqui, né? Mostrando um pouco da reflexo. Eu terminava algumas palestras minhas, como eu vou concluir agora. Eu contava sempre a historinha de um sábio que estava no meio da praça e 2 rapazes estavam olhando ao longe e ele falava, o sábio falava para muita gente no meio da praça. E um dos rapazes falou assim para o outro, olha só, aquele cara pensa que sabe muito, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na frente da multidão e vou pegar um passarinho, vou colocar na minha mão, vou fechar a minha mão e vou me aproximar na frente das pessoas. E vou dizer, sábio, eu tenho aqui na minha mão um pássaro. Ele está vivo ou está morto? Se ele disser que está morto, eu abro minha mão e o pássaro vai voar. Mas se ele disser que o pássaro está vivo, eu amasso o pássaro na minha mão e o pássaro vai cair morto. Em nenhuma das situações ele vai acertar.
e eu vou provar a todo mundo que ele é um falso profeta ou um falso sábio, né? Ele não sabe nada. E assim ele fez. Ele chegou no meio da multidão, se aproximou com um passarinho na mão, se aproximou do sábio e disse: Eu tenho um passarinho na mão. Ele está vivo ou morto? E o sábio disse: Meu filho, a resposta está na sua mão. E olha, gente, a resposta está na sua mão. É você quem decide se é melhor para você dar uma reviravolta na sua vida porque ela não está funcionando como você gostaria, fazer uma mudança, mas saber também que isso gera consequências, muito esforço, mas também pode gerar grandes resultados. Eu acho que o maior resultado é tomar a decisão, sabe? Quando você toma a decisão, você já é um grande vitorioso. E essa vitória que eu desejo para cada um de vocês que vão escutar, tá? Um beijo enorme no coração. E a gente vai se vendo, quem sabe um dia aqui na Espanha também, ou quem sabe um dia aí no Brasil também, tá bom? Um abraço muito grande e a gente vai se vendo. Tchau, tchau.